A paz do Senhor, a paz de Cristo. Vamos iniciar uma caminhada, o desafio de 30 dias para nos tornar uma mulher de oração. Porque a oração não pode ser em momentos, a oração ela não pode ser só quando eu preciso. A oração ela tem que ser minha vida. E por quê? Porque oração é conversar, é dialogar, é falar. E para a gente ter intimidade com alguém, para a gente ter amizade com alguém, a gente precisa conversar. Não existe amizade com alguém se não houver diálogo, se não houver conversa, não pode existir. Então, minha querida, seja muito bem-vinda a esse desafio. E desde já eu desafio a você a não desistir. Vão ser 30 dias na presença do Senhor e que eu e você vamos ser edificadas e vamos crescer na graça e no conhecimento. Amém? Então, amadas, nesse nosso primeiro momento, é a introdução, é para a gente entender. Há vários tipos de oração: existe oração de intercessão, oração de petição, oração de agradecimento. E existem chaves também nas orações, aonde a gente utiliza elas para que venha se viabilizar, para que venha se concretizar a oração que a gente faz, né? E tudo isso a gente vai aprender nesses 30 dias de caminhada pela palavra do Senhor, tá bom? Então, nessa manhã, nesse dia, eu queria começar com você em Mateus capítulo 7, versículo 7, que diz assim: que aquele que busca encontra, e aquele que pede recebe, e aquele que bate, a porta se abre. Então, minha amada irmã, minha querida irmã, busque e você encontrará. Peça e o Senhor lhe dará. E bata e a porta vai se abrir. Mas irmã Márcia, eu queria tanto ser uma mulher de oração. Ai, irmã Márcia, eu queria tanto viver isso, mas eu não sei orar. Eu não sei orar. E deixa eu lhe dizer uma coisa, através da oração, ela não precisa ser maravilhosa, eloquente, ela precisa ser sincera. Primeira coisa, a oração ela tem que ser verdadeira, ela tem que ser aquilo que realmente está no teu coração. Porque como eu falei no início, é uma conversa. Então tem que ser algo sincero do seu coração. A primeira coisa, amadas, você tem que se aproximar de Deus. Aqui em Mateus capítulo 7, versículo 7 vai dizer isso. Busque e você vai encontrar. Lá no livro de Isaías, o Senhor disse: buscar-me-eis e me achareis quando me buscareis de todo o vosso coração. Então, a primeira coisa, nós temos que nos aproximar dele. Nós temos que buscar a ele. E isso, irmã, só é possível através de ter uma vida de oração. Nós só podemos nos aproximar de Deus, nós só podemos buscar de Deus através da oração. A oração, ela é um meio, né? Ela é um meio de nos comunicarmos com o Senhor. É a via usada para contarmos a Ele nossos temores, nossas angústias, nossas alegrias também, né? É acalmar a nossa alma, né? E a mente e deixar Deus falar também ao nosso coração. Às vezes nós temos o hábito de falar muito e escutar pouco. Então nós vamos aprender também isso, que na oração existe um momento de eu falar, mas existe também um momento de eu escutar o que Deus está falando. Então, minha querida irmã, nesse primeiro momento, o que você tem que entender? Que você tem que se aproximar de Deus para você iniciar a sua vida de oração. Nessa aproximação, ela é feita através da oração. Então, o primeiro de tudo é isso, se aproximar de Deus. A segunda coisa é eu saber as minhas necessidades. E aqui eu vou falar com você as nossas necessidades e que a gente tem que superá-las todos os dias para que a gente possa começar uma vida de oração. Primeiro, eu tenho necessidade de me lembrar todos os dias de quem Deus é e de quem eu posso ser nele. Olha que coisa linda. Todos os dias eu tenho que me lembrar de quem Deus é e de quem eu posso ser nele. É a primeira necessidade da minha vida. É eu saber quem Deus é e quem eu posso ser nele. Outra necessidade é eu assumir o controle dos meus pensamentos e das minhas emoções e procurar me livrar de qualquer coisa que aprisione e que venha me tornar escrava e tirar a minha liberdade e plenitude em Deus. Eu também tenho a necessidade de ser guiada e orientada pelo Espírito Santo de Deus.
de fazer a vontade de Deus e estar no lugar certo, fazendo a coisa certa. Eu tenho a necessidade de entender, reconhecer e receber as dádivas que Deus tem para mim. Eu tenho a necessidade de conhecer os mandamentos de Deus para a minha vida e receber dele para obedecer os mandamentos dele. Eu tenho a necessidade de me livrar da culpa e manter o coração humilde e arrependido. Eu tenho a necessidade de receber o perdão de Deus sempre que errar o alvo que ele designou para mim. E entender o perdão e estender o perdão aos outros quando eles errarem também. Eu tenho a necessidade de experimentar o temor do Senhor em meu coração todos os dias para permanecer no relacionamento correto com Deus. Eu tenho a necessidade de conseguir ver o meu corpo como o templo e morada do Espírito Santo e buscar cuidar dele da maneira correta que agrade ao Senhor. Eu tenho a necessidade, irmãos, de sentir o amor de Deus diariamente e compartilhar com as pessoas e colocá-las em as pessoas que Ele coloca em nossas vidas. Eu tenho a necessidade de ser livre para servir de todo o coração a Deus e aos outros da maneira que Ele quer. Eu tenho a necessidade de saber que Deus é quem sara e crer que Ele pode trazer cura a mim e àqueles por quem eu intercedo. Eu tenho a necessidade de encontrar superação em minha vida por meio dos exercícios de jejum e oração. Eu tenho necessidade de assumir o controle de minha mente e não ser sacudidas pelas mentiras do inimigo. Eu tenho a necessidade de resistir a pensamentos e emoções negativas. Eu tenho necessidade de proferir palavras que tragam vida e consiga buscar a verdade em todas as situações. Eu tenho necessidade de me mover no poder de Deus em vez de ter uma vida assolada de impotência diante das dificuldades. Eu tenho a necessidade de distinguir quem é o meu inimigo. Às vezes nós estamos lutando batalhas e nós estamos guerreando com o inimigo errado. Nós estamos colocando toda a nossa força e energia com inimigos que não é o verdadeiro inimigo das nossas almas. O seu marido não é seu inimigo, seu vizinho, seu chefe, as pessoas que te rodeiam, sabe? Não é. O inimigo das nossas almas são principados e potestades que querem destruir a nossa vida. Eu tenho a necessidade de me livrar de relacionamentos destrutivos que não levam a nada e não acrescentam nada à minha vida. Eu tenho necessidade, irmãos, de ser forte o bastante para rejeitar a tentação e tudo aquilo que não glorifica a Deus. Eu tenho necessidade de aprender a orar sem cessar para ser capaz de desfrutar paz e contentamento emocionais. Eu tenho necessidade de crescer na fé e não ser atormentada ou limitada pela dúvida e pela instabilidade. Eu tenho a necessidade de entregar a minha vida a Deus e viver de forma que Ele a considere santa. Eu tenho necessidade de permanecer firme e inabalável em meu conhecimento sobre Deus e a despeito do que acontece. Eu tenho necessidade de ser alguém que nunca perde a esperança, mesmo que as circunstâncias sejam adversas, porque nós esperamos no Senhor. Nós reconhecendo essas nossas necessidades, nós pontuando essas nossas necessidades, todos os dias eu me acordar e dizer quem Deus é e quem eu posso ser em Deus. Isso já é o segundo caminho, o segundo passo nesta caminhada para me tornar uma mulher segundo o coração de Deus, uma mulher de oração. O segundo passo, irmãos, é esse. O primeiro é eu me aproximar de Deus e o segundo passo é eu reconhecer as minhas necessidades em Deus. Não é merecimento, é necessidade. Eu sempre digo isso. Nós não somos merecedores, nós somos necessitadas. Eu sou necessitada do amor, da misericórdia, da graça. Eu não sou merecedora.
eu sou necessitada. Então, nós temos que reconhecer a nossa necessidade e nós temos que nos aproximar dele. São os 2 passos para nós sermos mulheres de oração. Porque quando eu me aproximo de Deus, já reconhecendo a minha necessidade, meu diálogo com ele, a minha conversa com ele vai ser diferente. E é isso aí, meninas. Vamos, é só o início, é só a introdução. Eu espero que você possa aí colocar as suas necessidades. Se você se identificou com essas necessidades que eu falei para você nesse momento, que você possa buscar ao Senhor, como está em Mateus capítulo 7, versículo 7. Vamos lá, vamos buscar, vamos nos aproximar dele, nós vamos encontrá-lo. Nesses 30 dias nós vamos encontrá-lo de forma sobrenatural. E vamos pedir, porque ele vai nos responder. E vamos bater, e as portas vão se abrir. Se você crê, querida, então vamos firmes, vamos juntas, não vamos desistir. Amém? Que Deus te abençoe. E amanhã eu tenho um encontro contigo para o nosso 3º passo nessa caminhada de se tornar uma mulher de oração. Amém? Deus te abençoe.